Muito bem. Nesta hora eu quero levar esta palavra do Senhor neste livro muito importante da palavra de Deus. Este livro é o livro de Lucas, capítulo 16. É um livro que fala muito bem a nós, a nossos corações. Fala por parábolas, mas tem aqui uns versículos que eu quero depois falar para vocês, que é a chave desta pregação a qual eu quero falar, porque a chave dessa pregação hoje que eu estou falando está neste livro, que começa no versículo 19 até o 31. Essa vai ser a chave da pregação. Mas antes disso, eu quero passar para todos vocês todo o capítulo deste livro, que contém 31 versículos, o capítulo 16 de Lucas. Muito bem, esses versículos que eu quero passar para você, e a chave é do 19 por diante, é para falar para as pessoas que não acreditam no inferno, e muitos não acreditam nem no reino de Deus. Então eu quero mostrar para essas pessoas que não acreditam no inferno que existe o inferno. E o inferno é claro. Quando você crer plenamente na palavra de Deus e busca o conhecimento dentro da palavra de Deus, você vai passar a entender que existe o céu e existe o inferno. E aqui para essas pessoas que não entendem, que diz que o inferno é aqui mesmo, eles estão plenamente enganados. Que o inferno não é aqui mesmo. O inferno existe. E o lugar que se chama inferno é um lugar tenebroso, é um lugar que, para quem vai para lá, vai passar toda a eternidade sem chance de salvação. Então, eu quero passar para vocês, meus caros ouvintes, companheiro, que quer ouvir a palavra do Senhor e tirar dúvida que está na tua mente, que diz você que não existe o inferno. Então, essa é uma palavra que eu vou passar para você, que você venha entender dentro da palavra de Deus que o inferno existe. Assim como existe o paraíso para todos aqueles que crêem. Que existe o paraíso e são salvos. Porque quem são salvos, eles creem que existe o inferno e creem que existe o céu. Portanto, não tem dúvida nenhuma para aqueles que são salvos, que o céu existe e que o inferno existe. Porque nós que somos salvos, cremos que Jesus Cristo já deu a vida dele na cruz do Calvário para que todos aqueles que crer e por ele serão salvos. Por ter Jesus Cristo dada a vida dele para salvar toda a humanidade. Muito bem, meu irmão? Então eu quero passar esses versículos devagarzinho para que vocês entendam aqui aonde vai ser a chave da pregação para vocês que diz que não existe o inferno. E eu quero mostrar para você dentro da palavra de Deus que o inferno existe. E o inferno é real para quem diz que não conhece, que não tem o inferno ou não existe o inferno. Meu caro ouvinte, eu quero falar para vocês em nome do Senhor Jesus, a partir desse versículo 19, que vocês vão entender que o inferno verdadeiramente existe. Assim como o céu verdadeiramente existe. Muito bem? Aqui eu vou só passar para você já ter, desde agora, uma noção o que significa o inferno. Amém? Então eu espero que vocês entendam muito bem esses versículos a qual vocês mesmos podem ler. Mas depois eu vou ler e vou meditar. Nós juntos vamos meditar o que significa o inferno. Porque lá, meu irmão, eu não me canso de falar.
O inferno é onde só tem choro e ranger de dentro, por toda a eternidade, para todos aqueles que vão para lá. Muito bem? Não são para todos, porque nem todos vão para lá. Porque muitos vão para o reino de Deus. Quem são as pessoas que vão para o reino de Deus? São aquelas pessoas que creram em Jesus Cristo e aceitaram Ele, o Filho de Deus, como único e suficiente Salvador da tua alma. Então esse se chama Filho do Deus Altíssimo, aonde vai morar com Deus por toda a eternidade no paraíso, na Nova Jerusalém. Muito bem, meus irmãos? Aqui eu só estou explicando, dando uma orientação melhor para vocês, para que vocês que diz que não existe o inferno. Depois nós vamos ler versículo por versículo aqui e vamos meditar nesses versículos que nos ensina que o inferno existe e o inferno é tão verdadeiro como o céu é verdadeiro. Se vocês crêem no céu e não crêem no inferno, vocês estão totalmente errados. Porque o céu existe onde está o Deus Todo-Poderoso, no seu alto e sublime trono, sentado, e à direita está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ele vem nos buscar para junto do Pai, porque ele nos prometeu que viria buscar a tua igreja. Quem é a tua igreja? É os convertidos, aquele que aceitou Jesus Cristo como teu Salvador. Esses são a igreja de Cristo. E esses que estão inclusos na igreja de Cristo, esses estão garantidos a sua salvação, porque Jesus Cristo nos garantiu. E a palavra de Jesus Cristo é verdadeira. A palavra dele nos garante que vem nos buscar para onde ele está, estejamos nós, junto do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Muito bem, meus irmãos? Pois é isso que eu quero passar para vocês, que esse versículo e capítulo deste livro de Lucas está repleto de informações reais, que é para mim e para todos os seres humanos, porque Jesus Cristo veio e pregou o evangelho para todas as criaturas, e todas as criaturas têm que estar ciente que o evangelho está sendo pregado a todas as criaturas nos 4 cantos do mundo, para que apressamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem nos buscar. Essa é a garantia que Jesus Cristo nos deu para que todos nós ficasse firme na palavra de Deus, ou seja, no Evangelho, no reino de Deus, aguardando simplesmente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa que Jesus Cristo fez para a igreja dele. E eu estou aguardando, desde o dia que eu me converti, estou aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus que vem nos buscar. Você está aguardando a vinda de Jesus Cristo também? Eu fiz uma pergunta a vocês que estão vindo, vocês mesmo perguntem a você mesmo, será que eu já estou preparado para o dia do arrebatamento da igreja de Cristo? Que todos nós seremos transladados para o céu? Então essa pergunta, meu companheiro, caro ouvinte, você faça hoje mesmo para o vosso coração. Se você já se converteu, já aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, então se você já aceitou e vive cumprindo os mandamentos do nosso Senhor Jesus, a sua salvação está garantida, porque é
Nós que garante a nossa salvação, porque Jesus Cristo já veio, já fez 50% da nossa salvação. As outras 50% somos nós que devemos fazer para nos garantir a nossa salvação em Cristo Jesus. Muito bem? Essa foi a orientação para quem já está salvo. Para quem está salvo, tem que manter a cada dia e por todos os dias de vossas vidas, de nossas vidas, salvo, porque nós não sabemos o dia, nem a hora e nem o ano que Jesus Cristo vem nos buscar. Mas ele nos fala, fique observando, fique vigiando, porque o Filho do Homem virá como ladrão para arrebatar a tua igreja. Como assim, ô servo de Deus? Como assim que você fala como ladrão? Porque o ladrão, quando vem roubar a tua casa, ele não vai te avisar. Você não pode ficar desapercebidos, porque você tem que ficar apercebidamente vigiando a tua casa para que o ladrão não roube, né? Você tem que vigiar 24 horas. Porque se você soubesse a hora, o dia que o ladrão vinha roubar a tua casa, você nunca deixaria sua casa só. Estaria naquele dia, o dia todinho vigiando para que o ladrão não entrasse na tua casa e não roubasse os teus bens. Não é verdade? Mas assim é a vinda de Jesus Cristo, quando vem buscar a tua igreja. Nós devemos estar vigiando 24 horas por dia, para nós não cair em pecado nem em transgressão. Aí sim, porque Jesus Cristo pode voltar neste momento até agora. Agora, neste momento, ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui a 1000 anos. Nunca ninguém se sabe a hora nem o dia que ele vai voltar para arrebatar a tua igreja. Amém, meus irmãos? Então nós temos que estar em vigilância a cada momento de nossa vida, esperando como ele voltasse hoje para arrebatar a tua igreja. E se você espera que Jesus Cristo ainda volta hoje para arrebatar a tua igreja, você está unido com todos para subir para a Nova Jerusalém, então quer dizer o seguinte, que nós devemos vigiar a cada dia, a cada momento. Não podemos ficar sem vigiar, para que nós nunca venha cair em pecado e nem tentação, porque numa hora dessa, se nós não estamos vigiando e cai em tentação, certamente se ele voltar naqueles momentos a qual, se nós não estamos ligados com Deus, ele vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e você vai ficar. E eu não quero ficar, eu quero estar no meio do arrebatamento para se encontrar com Jesus nos ares. Amém, meus irmãos? Então isso é um recado do teu irmão em Cristo Jesus. Que estejamos todos nós, a igreja de Cristo, vigiando 24 horas por dia, esperando, repito, como ele voltasse hoje para arrebatar a tua igreja para a Nova Jerusalém. Amém? Só vão ser ressuscitados os mortos que morreram em Cristo Jesus para subir aos céus. Em seguida, serão arrebatados nós que estamos vivos para se encontrar com Jesus Cristo nos ares e ele levará nós até a presença do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu espero, meus irmãos, que vocês esteja neste momento prestando muita atenção nesta orientação a qual Deus nos usa para passar para os vossos corações, para que vocês entendam que Jesus Cristo está nas portas para arrebatar a tua igreja. Sim, e nós temos que estar vigiando 24 horas por dia, para que quando ele vier nós esteja preparado para subir para Nova Jerusalém. Muito bem, meus irmãos? Essa foi uma mensagem, em primeiro lugar, para a igreja de Cristo. Porque agora vem a mensagem para aqueles infiéis e para aqueles que não crêem que existe o inferno e não existe o céu. Diz que o homem acabou, morreu e acabou, não existe mais nada. Isto não é verdade, meu irmão, porque a palavra de Deus nos ensina que existe céu e inferno e existe após a nossa morte do nosso corpo a ressurreição
ou seja, para a condenação, ou seja, para a salvação. Isto nós temos que ter a plena certeza que Jesus Cristo vem um dia e todos que morreram ressuscitarão um dia para receber de Deus a condenação eterna ou a salvação eterna, meu irmão. Não tem para onde nós correr, só existe dois lugares para onde nós vamos após a morte. Só existe uma ressurreição só para a condenação eterna. E existe a outra salvação antes dessa, que é a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo Jesus, que é a igreja de Cristo. Porque antes de haver a última ressurreição, que é a ressurreição de todos os mortos que morreram sem Cristo Jesus, que esses vão ressuscitar uma única vez. Uma única vez eles vão ressuscitar após a morte dele, que é no grande dia do trono branco de Deus. Esse grande dia vai ser para todos que morreram sem Cristo Jesus, ou seja, sem aceitar o único Filho de Jesus Cristo como seu único Salvador da tua alma. Então esse vai ter um dia de todos ressuscitar, porque a palavra de Deus não está escrito no livro de Jó, que todos nasceram e morreram e segue juízo? Seguir juízo é para o único dia, o dia do trono branco, que todos vão ser julgados e ser lançados no lago de fogo e com enxofre, saber a segunda morte. Esse é para quem morreram sem Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Entenderam até aí? Então, mas a primeira ressurreição é para aqueles que morreram em Cristo Jesus, ou seja, morreram salvos. Essa é a ressurreição da igreja de Cristo, que vai ressuscitar e vai subir até os ares, se encontrar com Jesus Cristo, certo? Essa é a ressurreição dos mortos que morreram em Cristo Jesus. Se chama-se a primeira ressurreição. E em seguida, num piscar de olhos, quem está em Cristo Jesus, os convertidos, em seguida são transladados para junto de Jesus Cristo que fica nos ares, para que o corpo deles seja glorificado e sejam levados até a presença do Deus Pai. E nós todos, a igreja de Cristo, participar do banquete do Senhor e receber do próprio Jesus Cristo a coroa da vida. Muito bem, meus irmãos? Vocês entenderam até aí que existe a primeira ressurreição e a segunda ressurreição? Eu espero que vocês todos estejam entendendo bem essa orientação de um homem consagrado a Deus que passa através do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque ninguém entende a palavra de Deus se não for orientado pelo Espírito Santo ou revelado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa foi uma orientação que vocês muito entendam, porque as duas ressurreições vão existir. A primeira é da Igreja de Cristo e a segunda ressurreição é de todos mortos que morreram sem Cristo Jesus para receber o julgamento final e a condenação eterna. Amém? Inclusive, a igreja que foi arrebatada no primeiro ressuscitamento, ela descerá com Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos. Amém? Então isso vocês vão encontrar em vários livros da Escritura Sagrada. Espero que vocês, se tiver dúvida de alguma coisa que eu estou passando aqui, vocês leiam bastante a palavra de Deus, a Bíblia. É onde nos ensina tudo isso que eu estou passando para cada um de vocês. Amém? Então, esse foi simplesmente uma orientação para ensinar, para orientar vocês o que significa a salvação, a condenação, e que existe verdadeiramente o céu e verdadeiramente existe o inferno. Que o inferno não é só aqui não, meu irmão. O inferno não é só aqui, certo? Eu vou passar esses versículos aqui, a qual você vai lendo devagarzinho, que ainda não é eles que eu vou falar. Esse aqui está falando de quê? Lucas capítulo 16. Muito bem, está falando aqui de um homem que é infiel, certo? Parábola do
mordomo infiel. Então, esse mordomo infiel, nós podemos colocar nos dias de hoje que nós somos mordomos de quem? De Deus. Nós temos essa mordomia, nós temos essa felicidade de ser o quê? Mordomos de Deus, então devemos ser o quê? Fiel, não infiel. Aqui é uma parábola que nós podemos colocar sobre isso. Ou seja, você que é mordomo de um empresário, esse empresário confiou tudo que ele tem em tuas mãos. Então você tem que ser fiel. Esse caso aqui, o próprio Deus está relatando de um mordomo infiel, a qual ninguém de nós devemos ser, porque nós somos hoje os mordomos de Deus para cuidar das ovelhas do Senhor. Então nós devemos ser fiel em todos os aspectos de nossas vidas, em todas as nossas atitudes, certo? Porque nós somos, aqui nós podemos comparar um mordomo fiel de Deus. Quem é servo de Deus, nós somos mordomos de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vou passando aqui devagarzinho, porque eu quero nós estudar junto, é a parábola, a parábola do céu e do inferno. Mas antes disso, eu estou passando aqui devagarzinho para que vocês entendam o que significa a pessoa quando é infiel. Ela é jogada fora dos privilégios que tem para com Deus, seja, para ser eu, qualquer pessoa, que nós temos privilégio para com Deus, e nós temos que ser fiel para com Deus em todos os aspectos, para que nós guardamos a coroa da vida, a qual nós vamos receber quando Jesus Cristo vier nos buscar. Então, nós consideramos aqui mordomos de Deus. Vivemos aqui para cuidar das coisas de Deus. Que as coisas, nada que tem aqui no mundo é nossa. Tudo é do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nós temos que cuidar bem das coisas de Deus. Bem, com santidade, em espírito e em verdade. Porque esse é o verdadeiro mordomio de Deus. E nós devemos ser fiel, meu irmão, minha irmã. Porque quando a pessoa é infiel, ele quer, às vezes, até negociar com as coisas de Deus. Quando não é nada de nós, tudo é de Deus. Amém? Então, espero que você esteja ali entendendo muito bem. Aqui é a outra parábola que fala da lei, né? A autoridade da lei. Aonde Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, não veio para tirar a lei, mas sim para cumprir a lei. Mas não agora que nós vivemos na lei, que nós vivemos hoje na graça. Nós não devemos confundir a lei com a graça, porque muitas pessoas confundem a lei com a graça. A lei, para nós hoje, é o quê? Nós temos que respeitar a lei, porque a lei, todo povo que viveu no tempo da lei, todo aquele povo vai ser julgado pela lei. Nós não, nós vamos ser julgados pela graça. Repito, se nós não aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós vamos ser julgados pela a graça, por nós não ter aceitado Jesus Cristo como seu Salvador. A lei, porque se todos aqueles que viveu no tempo da lei e não cumpriu com a lei, eles vão ser julgados conforme a sua desobediência com a lei. Amém, meus irmãos? Deu para você entender muito bem até agora? Mas a lei serve para nós hoje, no tempo da graça, para quê? Para que nós medite na lei. Muitas coisas da lei servem para nós pôr em prática hoje. Respeitar o semelhante, honrar pai e mãe. E isso nós temos que fazer. Temos que fazer porque nós não devemos desobedecer os mandamentos que está incluso nos mandamentos de Jesus Cristo para cada um de nós que vivemos no tempo da graça. Amém, meus irmãos? Então, eu quero que você leia e entenda que a lei serve para nos orientar. Muitas coisas para nós viver em amor e paz, alegria, em obediência com nosso próprio Deus. Mas se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e Salvador de sua alma, você está vivendo na graça e tem que aceitar para ser salvo. Amém, meus irmãos?
Então, quero só dar uma orientação aqui, porque eu já falei muito o que significa a lei e a graça, certo? Então, nós vivemos no tempo da lei, nós temos que viver firme perante o nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Viver como assim, firme? Cumprindo os mandamentos do Senhor na lei e averiguando também, cumprindo os mandamentos do Senhor na graça. E na lei nós temos que averiguar aqueles que nós devemos trazer para a lei, certo? Porque se nós fôssemos viver na lei, cumprir os mandamentos da lei, não estava cumprindo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Se nós viver na lei, nós estamos eliminando o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Derramou a última gota de sangue na cruz do Calvário para nos libertar de todos os nossos pecados e transgressões. Amém? Por exemplo, na lei os pecados eram pagos com um cordeiro. Eles pegavam um cordeiro perfeito, levavam até o sacerdote e sacrificava aquele cordeiro pelos pecados a qual tinha cometido, eles eram perdoados. Hoje não necessita mais de nós fazer isso. Se nós fosse cumprir a lei, nós tínhamos que fazer isso, não tinha? Que pelos nossos pecados, pegar um cordeiro lá, matar e levar até o pastor, o padre, sei lá, no altar de Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados. Não necessita mais nós hoje fazer isso, porque os nossos pecados já foi pago pelo sacrifício perfeito, o sacrifício do único Filho, o Filho de Deus, unigênito do Pai, que ele morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade. Só basta você aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, que você é salvo. Não precisa mais você fazer sacrifício de cordeiro ou de animal para ser salvo. Só basta aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e será salvo. Muito bem, meus irmãos? Então, eu orientei porque eu quero agora entrar aqui na palavra onde eu quero falar para as pessoas que diz que o inferno não existe e que diz que o inferno é aqui. Morreu, acabou. Vocês estão enganados. Eu vou mostrar para vocês aí que diz que não existe inferno. Vocês vão prestar muita atenção agora. Muita atenção o significado desses versículos, a qual eu vou passar para você e vou ler, para nós todos juntos vamos meditar. Amém, meus irmãos? Vamos começar agora falar sobre o inferno, falar sobre o inferno. Esse livro, repito, é o livro de Lucas, capítulo 16, e eu vou falar do versículo 19 em diante. Amém, meus irmãos? Vocês que dizem que não existe inferno, que o inferno é aqui mesmo. Vocês que dizem que morreu, acabou, não tem mais outra vida. Vocês que dizem que o céu morreu, não existe céu e não existe inferno. Eu estou falando claramente para essas pessoas incrédulas que não crê. Primeiramente, vocês têm que crer na palavra de Deus. Se vocês não crêem na palavra de Deus, aí que vocês estão mais desgraçadamente sem a proteção divina. Porque quando nós estamos sem a proteção divina, sem o amparo de Deus, nós somos nada vezes nada. Certo? Então aqui eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês juntos medite comigo. Amém, meus irmãos? Aqui nesse primeiro versículo, nesses versículos, vai falar de dois homens, o rico e o pobre. Ou seja, esses dois ricos, esse rico e esse pobre, era totalmente diferente aqui nessa vida. Amém? A parábola do rico e do Lázaro. Que o rico e o Lázaro era o mendigue. O Lázaro era um homem mendigo, cheio de chaga, cheio de coisa ruim, mas era um homem de bom coração, um homem que servia a Deus. O rico tinha todas as mordomias do mundo, toda a riqueza, palácios, tinha tudo, mas um homem que era incrédulo, não acreditava no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e zombava deste homem. Amém? Vamos começar agora a estudar o versículo 19, para que nós chegue até o versículo 31. Amém? Para que nós entendamos. Amém? Vamos lá. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e todos os dias se regalava
esplendidamente. Aqui esse versículo já está falando que ele já se exaltava a ele mesmo. Ele se exaltava, né? E ele queria, tinha um rei na barriga, era rico, achava que é o Todo-Poderoso. Vamos que vocês entendam muito bem, amém? Vamos lá. E ao seu portão, fora, deitando um mendigo, deitava-se um mendigo, certo? Chamado Lázaro, todo coberto de úlcera, certo? Então, entenda bem, aqui esse mendigo deitava no portão deste rico, para que nós possamos entender. Ele deitava lá, né? Certamente queria comer, pedia um prato de comida e tal. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui para frente, né? Vamos lá. O qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lambia as úlceras. Então ele se deitava ali na mesa, ali na portão do rico, e os cães vinham e lambiam as feridas, as úlceras que ele tinha. Amém? Vamos lá. Vamos lá continuar aqui, estudar esses versículos. Veio a morrer o mendigo. Aqui você entendeu que nessa hora o mendigo veio a morrer, certo? Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, certo? O mendigo aqui veio, morreu, os anjos de Deus veio, resgatou ele para o seio de Abraão, certo? Vamos lá, vamos continuar. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui já está diferente. O rico não falou que os anjos de Deus veio e buscou ele. O rico morreu e foi sepultado. Muito bem? Foi diferente ali do outro homem. Vamos lá. Vamos entender, porque isso aqui é muito importante. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Porque aqui é só a misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Deus. No Adre. Foi sepultado no Adre. Ergueu os olhos, estando em tormentos. Isso é o rico. Estava lá já no inferno, hein? Ergueu os olhos e viu ao lugar Abraão e a Lázaro no seu seio. Aqui o rico já estava no inferno, hein? Presta atenção. O rico não está no mesmo lugar onde o Lázaro estava, né? Aqui vocês prestem bem atenção que vocês vão discernir que o céu existe e o céu existe e o inferno existe também. Muito bem? Vamos ler o versículo de novo para que nós entendamos. Nesse versículo 23. No Adre, foi onde ele foi sepultado e já estava lá. Adre, é o inferno, né? Ergueu os olhos, estando em tormento. Quer dizer, ele já estava no inferno em tormento. Ele arregalou os olhos para o céu e viu lá no céu, lá longe, tá? E viu longe. Abraão estava longe do inferno, amém? E a Lázaro no seu seio. Amém? Então aqui Lázaro já estava no seio de Abraão. E o rico já estava onde? No inferno. Amém? E clamando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Aqui ele ainda chamou Abraão de pai. Ele lá no inferno clamando, dizendo: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Certo? Vamos lá para vocês entenderem. Tenha misericórdia de mim. E envia-me, Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Está vendo aqui o inferno? Para você que diz que não tem um inferno, veja só onde é que o rico está. Ele está pedindo clamor a Abraão, pai Abraão, que ele enviasse Lázaro, que molhasse sequer a ponta do dedo na água, para pôr na língua dele que ele estava lá atormentado nas chamas.
Você que disse que não existe inferno, o rico já morreu, o Lázaro já morreu. Onde é que estão esses dois homens? Eles estão em diferentes lugares. Um está no céu e o outro está no inferno. Amém? Vocês entendam bem, para que vocês tenham a chance de salvação. Vocês que estão dizendo que não existe. Vamos lá, vamos continuar. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro de igual modo os males. Não é isso? De igual modo, tu recebeste os bens na terra. Abraão está falando. Tu recebeste os bens, Lázaro não recebeu nada, certo? Vamos continuar. Tu atendeste bem as coisas da terra e não percebeu que existia a vida eterna. Então vocês todos estão enganados. Existe o inferno, tá? Existe o inferno e existe o céu. Vocês querem ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Decida você mesmo com a sua própria alma. Essa é uma advertência de Deus para vocês que crer que não existe nem o inferno nem o céu. Aqui está a palavra de Deus nos orientando. Vamos continuar aqui no versículo 26. Amém? E, além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passa para nós. Passará a nós. Amém? Então, entre o céu e entre o inferno, esse lugar onde Abraão e o rico estavam, tem um grande abismo, aonde não podia passar nenhum de lá para lá e nem outro para cá, não podia vir. Cada cá em seu lugar. Amém? Vamos continuar, porque eu quero mostrar bem claro para vocês que não conhecem a palavra de Deus. Passe a conhecer. Tenha misericórdia da tua própria alma. Pergunte ao vosso coração mesmo, se eu morrer hoje, para onde quer que vai a minha alma? Vai para esse lugar de tormento, fogo e enxofre, ou vai para esse lugar de amor, de paz, de alegria, onde está? Onde está o pai Abraão? Onde está esse mendigo Lázaro? Preste atenção, meu camarada. Preste atenção. Possa ser que, a partir de agora em diante, você reflita. Vamos lá, vamos continuar o versículo 27. Disse-lhe ele, então rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Olha, ele já estava rogando. Ele já estava rogando o quê? Para que o pai Abraão mandasse Lázaro à casa do pai, para dizer, vamos lá, vamos continuar, que você vai entender aqui muito bem. Isso rico rogando ao pai lá, onde é que ele estava? No inferno, sendo queimado, sendo doido pelo um pingo de água para molhar, refrescasse a língua dele. Muito bem, vamos continuar, versículo 28. Por quê? Tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venha eles também para este lugar de tormento. Onde é este lugar? Onde é que o rico está falando? Este lugar de quê? De tormento. Você ainda não acredita que não existe inferno? Você é incrédulo, ainda existe no seu coração dúvida que o inferno não existe? Por que você não lê esse versículo 28 55 vezes? Para que vê se você dentro do seu coração, em vez de ter incredulidade, crie temor de Deus e busque a sua salvação. Amém? Vamos continuar o versículo 29. Vamos ver aqui o que disse Abraão. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. Aí, o que Abraão falou? Disse Abraão, tem Moisés e tem os profetas. Ouçam-nos. Certo? O que Abraão falou para o rico lá? O rico no paraíso e o rico no inferno, e Abraão e Lázaro no paraíso?
Falou, tem os profetas, tem Moisés lá para pregar. E eles não creem. Vamos ver o que ele disse? Vamos lá, vamos lá. Olha, disse Abraão, tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Abraão dizendo que os seus irmãos ouçam os profetas e a Moisés. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Respondeu-lhes, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Amém? Olha aqui o que o rico estava pensando ainda. Se alguém, ele não cria ainda que Moisés, os profetas que pregaram, que estava pregando o evangelho na época para eles, ainda não cria que ele se convertia. Ele achava que enviasse lá. Vamos lá, aqui o último versículo. O último versículo para que nós entendamos. Vamos ver o que Abraão falou. Né? Você entendeu? Eu vou ler aqui o versículo 30. Respondeu-lhe, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Quer dizer, que ele já estava no mesmo pecado a qual o rico que estava lá no inferno estava antes. Então, com certeza, se eles morressem com o mesmo pecado, iam todos juntos lá onde estavam os irmãos dele. Amém? Vamos ver lá o que Abraão falou aqui. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscitasse alguns dentre os mortos. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte. Então quer dizer o seguinte, veja vocês que diz que a pessoa morre e volta, e morre e volta, e morre e volta. Isso é para os espíritas. Isso é enganação de Satanás. Isso é enganação, meus irmãos. Não caia nessa enganação do diabo, que está enganando você, dizendo que se você morrer em pecado, você vai, morre e volta para pagar vossos pecados, e depois volta, Isso é enganação. Olha, presta atenção esse versículo da Escritura Sagrada, que é a própria palavra de Deus, orientando os vossos corações. Se Deus não tivesse orientando mais e mais, ele não estava aqui me usando para passar a palavra de Deus, a verdadeira palavra. Certo? Aqui o rico clamou a Abraão para mandar que Lázaro ressuscitasse e falasse para os seus irmãos que se arrependesse dos pecados, para não ir para o lugar onde o teu irmão estava, no lago de fogo, se queimando dia e noite, sem ter mais chance de salvação. Olha aqui, meu caro ouvinte, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a própria palavra de Deus falando ao vosso coração. Não existe reencarnação, não existe volta. Se você morreu sem a sua salvação, você está perdido por toda a eternidade. Então se converta, agora é o momento de você se converter, buscar o arrependimento. Não precisa vir um morto, até porque morto não fala com ninguém para falar para você que você tem que se arrepender. Então se arrependa agora. Presta atenção esses dois versículos. Aqui tá escrito o inferno e o céu. Quem foi para o céu e quem foi para o inferno? Quem foi para o céu? Vocês têm que entender, meu irmão. Olha aqui. Quem foi para o inferno foi o rico. Quem foi para o céu foi Lázaro, o pobre mendigo. Mas esse pobre mendigo tinha um bom coração. Ele temia as coisas de Deus. E o rico tinha de tudo e não tinha temor a Deus. Não respeitava as coisas de Deus. Portanto, meu irmão, meu caro ouvinte, eu falo para vocês, não seja incrédulo, não seja avarento, não se apegue às coisas terrenas, não se apega ao dinheiro, não se apega às coisas, à riqueza, porque a riqueza é bom, mas você tem que discernir o que é riqueza e o que é discernimento da palavra de Deus, porque nós todos na terra não devemos se apegar à riqueza, a bens materiais, mas sim devemos se apegar com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aí sim nós devemos se apegar
orar, pedir misericórdia, clamar e viver na presença de Deus, para que nós todos juntos vamos para o lugar onde está Abraão e o nosso companheiro e irmão Lázaro. É lá onde está junto com Jesus Cristo. O Lázaro já está lá, Abraão, e o rico já está no inferno. Mas ele está no inferno, mas ainda não é o pior, porque ele ainda está esperando o dia do julgamento final, para ser lançado no lago de fogo, com enxofre, no abismo, junto com Satanás, junto com os teus anjos, junto com a besta, junto com a morte e junto com tudo aquilo que não presta. Esse rico aqui, esse exatamente aqui a qual Jesus Cristo falou, ele ainda não está no pior, ele está no inferno, mas ainda não está no pior. Não tem mais chance de salvação para ele, não. Não tem mais, porque ele não se arrependeu, já foi jogado lá, tá ligado aqui, meus irmãos? Liga aí, se liga na palavra de Deus, se liga na orientação do Espírito Santo de Deus, a qual está passando para você com fervor, para que vocês tenham misericórdia da tua própria alma, porque Deus está tendo misericórdia de você, porque quando Deus está pregando o evangelho para você, está levando em espírito e em verdade, usando o servo dele, ele está tendo mais e mais misericórdia de você. É você, incrédulo, é você que não crê que existe céu e inferno, que não está tendo misericórdia da tua própria alma. E a tua própria alma, se morrer no estado a qual você se encontra, você vai, o seu destino é o mesmo destino desse rico que está aqui falando, aqui neste momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, venha agora neste momento passar mais e mais essa palavra aos vossos corações dessas pessoas incrédulas. Está vendo aqui o destino da pessoa que não tem o temor de Deus? O destino vai aqui para onde está esse rico. E a pessoa que é convertida e tem temor de Deus e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai para o lugar onde está Lázaro. Um lugar de amor, de paz, de alegria, por toda a eternidade. E quem vai para o inferno também vai ficar lá, por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Então, isso é misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus para com cada um de nós, que Jesus Cristo, o próprio Deus, está orientando cada um de vocês. Cada um de vocês que diz que não existe inferno, que diz que o inferno é aqui mesmo, que diz que morreu, acabou. Vocês estão plenamente enganados. Eu espero que vocês tomem esses conselhos para o seu bem. Eu espero que você tome esse conselho para a própria salvação da tua alma. Porque o diabo é o único que não quer que vocês saibam que existe céu e inferno. Porque ele é enganador. Ele é um desgraçado que já está perdido por toda a eternidade e ele quer levar a tua alma junto com ele. Meu irmão, dá uma chance para a tua própria alma. Se converta, peça perdão a Deus dos seus pecados, da sua iniquidade, das tuas transgressões. E busque o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Dá uma chance para você mesmo, meu irmão. Ô incrédulo, você que até agora era incrédulo, larga essa incredulidade agora, joga no latão do lixo. E busque a fidelidade do amor, da paz e da fé sobrenatural para dentro dos seus corações. Quando você busca a fé sobrenatural, Jesus Cristo coloca dentro de você o Espírito novo, o Espírito de amor, de paz, de alegria, de fé sobrenatural, certo? Esse é um conselho que eu te dou para você que está perdido. Porque se você não crer no inferno nem no céu, você está perdido por toda a eternidade. Se você não se converter agora, meu companheiro, essa é a última chance que Deus está te dando. Se você está assistindo essa orientação através do Espírito Santo de Deus, que está me usando, talvez seja a última chance que Deus quer te dar hoje, aí onde você está. Hoje é a última chance que Deus está te dando. Para você se converter, para você se transformar, para você ser um servo do Senhor, para que você salve a tua própria alma. Talvez seja a última chance que Deus está te dando neste momento que você está ouvindo essa orientação.
para você ser salvo, para que você não morra e não vá para o lugar de tormento, aonde está aquele rico. Aquele rico está no lugar de tormento até hoje, e por toda a eternidade ele não vai ter mais chance de salvação. Nunca mais ele vai sair. Aliás, ele vai sair de lá por alguns momentos para receber a condenação eterna no grande dia, no dia de juízo. Amém? Será que você não criou temor no seu coração agora? Será que você não diz, não, agora eu aceito o meu Senhor Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha alma, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Será que você não quer colocar isso dentro do seu coração agora? Será que você não quer ter temor de Deus de agora por diante e respeitar a palavra de Deus e crer que somente Jesus Cristo é o teu Salvador? E largar o pecado, largar a transgressão, largar a mentira, largar o roubo, largar tudo que não presta deste mundo para abraçar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem tudo de bom para dar para nós. O mundo não tem nada que dá de bom para nós. O mundo tem de bom para dar para a carne. E a carne é carne só. Não é espírito. O espírito não precisa das coisas do mundo para ir para o reino de Deus. Quem precisa das coisas do mundo para ir para o inferno é a carne. A carne sim precisa de todas as coisas do mundo, mas a carne vai levar você até o inferno, vai levar a tua alma, vai levar o teu espírito para o inferno e viver a eternidade no inferno. Então rejeita, meus companheiros, rejeita, meu irmão, as coisas da carne e busque as coisas do espírito para que você obtenha a salvação da tua alma. Dá uma chance, meu irmão. Isso é um pedido de salvação para você. É um pedido da tua alma. É um pedido do teu espírito para a tua alma. Dá uma chance, você mesmo, para que tua alma seja salva. Porque se você manter nessa incredulidade a qual você vive e a qual você está, você morrer agora, você vai para o lugar onde está o rico. Mas você não queira ir para o lugar que está o rico, não, irmão. Queira ir para o lugar onde está o pobre, aonde ele aqui era cheio de sarna, era cheio de lepra, passava fome, e coitado dele, sofreu, mas ele está gozando agora a vida eterna. Ele está com o Deus Pai, ele está com o Deus Filho, ele está com o Deus Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele está em todo lugar. Então, meus irmãos, eu espero ter aconselhado vocês sobre a palavra de Deus. Eu também peço perdão a vocês por não ter lido aqui todos esses versículos, que é muito bom, e eu vou passar devagarzinho mais uma vez isso, para que vocês entendam a infidelidade do mordômio, certo? A infidelidade, ó, você vai lendo aí, medite, leia 50, 60 vezes, para que você entenda. Olha, a infidelidade. A infidelidade é coisa terrível, meu irmão. Quem é infiel não pode ver a face de Deus. Quem é infiel não pode acolher as coisas boas de Deus. Então eu passo mais uma vez aqui para que vocês entendam, medite. Vocês sejam convertidos, meu irmão. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é um pedido da alma, da tua alma. Isso é um pedido do teu espírito. Aceite Jesus Cristo, o Filho dele, o Filho de Deus como seu Salvador, e você será salvo. Amém? Olha aqui, outra coisa que eu pôr aqui para você meditar. A lei. A lei é uma coisa maravilhosa. Nós temos que averiguar a lei. Nós temos que meditar também, porque a lei não devemos desprezar, não. A lei nós tiremos muitas coisas boas para que nós ponhamos em prática, para que nós não perdemos a nossa salvação. Mas, repito, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos não pela lei. Nós somos salvos por causa do sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Que ele morreu por toda a nação da terra. Não precisa mais você pagar o preço para ser salvo. Pelo menos neste momento da graça. Porque se passar o tempo da graça e você ficar aqui, aí você vai pagar, se quiser ser salvo ainda, você vai pagar com a sua própria vida para obter a sua salvação. Não queira isso não, meu irmão. Queira a salvação de graça.
que a salvação de graça é só você abrir a boca e falar: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e Salvador do mundo, de corpo e alma e espírito, e manter todos os dias, você será salvo, porque a salvação é de graça. Amém? Eu agora vou fazer uma oração por cada um de vocês que querem receber essa oração. Oração de amor, de paz e de alegria. Eu vou levar essa oração aos seus corações para que você obtenha a sua salvação. E vamos viver junto por toda a eternidade com Cristo Jesus. A nova Jerusalém nos espera. A nova Jerusalém é uma cidade linda, bela. Ouro, prata, bronze é ela formada com todas essas maravilhas de Deus. Você está desprezando as maravilhas de Deus, meu irmão. Não despreza as maravilhas de Deus, porque as maravilhas de Deus é importante para todos nós. Amém, meus irmãos? Eu vou orar por você agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu oro por todas essas pessoas que querem receber, meu Pai, essa oração. Meu Pai, que essa oração venha, meu Pai, causar dentro do coração dessas pessoas temor. E temor para com o Senhor. Meu Pai, não é medo, porque ninguém tem medo do nosso Pai. O nosso Pai celestial é o mais do que nosso amigo. Nós devemos ter temor, respeitar a palavra dele. É andar nos caminhos dele todos os dias de nossas vidas. É pedir misericórdia de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões. Ó meu Pai amado e glorioso e todo-poderoso, então venha ter, meu Pai, misericórdia de todas essas pessoas. Perdoa todos os pecados de todas essas pessoas, meu Pai. Receba, Senhor, essas pessoas que estão aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Receba, meu Pai, como teu filho. Sim, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, quer receber todos os seres humanos como filho. O Senhor, meu Pai, não tem prazer nem na morte do ímpio. Sim, meu Pai, então receba essas pessoas que estão se arrependendo de todos os seus pecados e aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Receba, meu Pai, para que haja crescimento no teu reino. Eu te peço, meu Pai, por todas essas pessoas, sejam elas lavadas no sangue do Cordeiro, Pai, que verteu na cruz do Calvário, sejam elas cheias do teu Espírito, cheia do teu poder, meu Pai, cheia da tua unção, para que todos os dias da vida delas sejam elas guardadas pelo Senhor, sejam elas transformadas, sejam elas purificadas no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Sim, meu Pai, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos buscar para junto do Senhor, porque, meu Pai, esse grande dia vai ser grande dia de muitas maravilhas, em se encontrar com Jesus Cristo nos aros para receber a coroa da vida. Então faça, meu Pai, que essas pessoas, meu Pai, tenha temor no coração delas. Sim, Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, por essas pessoas, faça a obra no coração dela, transforma a vida dela, meu Pai. Eu te peço por elas em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te peço e te agradeço, porque eu sei, meu Pai, que o Senhor já ouviu a minha oração. E se você crê, meu irmão, você está sendo salvo, você está sendo perdoado de todos os seus vossos pecados, de todas as vossas iniquidades. Sim, peça perdão a Deus aí agora, peça perdão, meu irmão e minha irmã agora, porque a partir de agora você é o meu irmão e você é minha irmã, por ter aceitado Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Eu agradeço, meu Pai, e eu abençoo a cada um dessas pessoas, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, meus irmãos, eu espero ter levado uma palavra de salvação para vocês. Porque, meu Pai, esse foi aonde o Senhor me usou para passar a palavra do Senhor para todas essas pessoas. Eu repito que vocês que não crêem no inferno e diz que o inferno é só aqui, eu espero que vocês meditem nesses versículos aqui, meu irmão. Um versículo que nos fala e nos garante que existe o inferno e existe o céu. É onde tem aqui esse versículo 19 até o versículo 31. Vocês meditem, meu irmão, para que vocês tenham, vocês mesmos dê chance de salvação à tua alma, certo? Porque vocês, a partir de agora, que vocês entenderam que existe o céu e o inferno, nunca mais vocês vão dizer que não existe inferno. Nunca mais. E você vai criar um temor tão grande dentro do seu coração que hoje mesmo você vai botar a cara no pó, se arrepender, e Deus vai te salvar você e vai levar você para o céu. Vai levar você para onde está esse nosso irmão Lázaro. Está no céu neste momento. Nós estamos aqui ainda, né? Mas nós temos que buscar o reino de Deus para que nós estejamos junto com eles. Amém, meus irmãos? Então, eu vou
pedir mais uma vez para vocês, que são incrédulos, que não acreditam no inferno. Está aqui a orientação onde você vê que o inferno existe. Tá bom? Isso é a plena palavra de Deus. A plena certeza você tem que ter dentro da palavra de Deus. Certo? Tá aqui. Eu vou passar mais uma vez devagarzinho para que vocês leiam. Para que vocês entendam o significado de céu e inferno. De inferno e céu. Porque vai ter as duas classes. As duas classes. A classe salva e a classe condenada. Não tem essa história que você vai morrer e volta, se morreu em pecado e volta a pagar. Isso tudo é trapaça de Satanás. Isso tudo é enganança de Satanás. É espírito imundo usando os corpos de pessoas que ofereceram para ele usar. Então o demônio ele precisa de um corpo físico para implantar a mentira, a ganância para toda a humanidade, porque ele é espírito. Se ele não tiver um corpo para enganar as pessoas, ele não vai enganar ninguém, porque ele é espírito. Espírito não toca ninguém, não fala, né? Mas ele tem corpos aí para usando aí, que as pessoas ofereceram aos demônios, e os demônios vêm e usam ele, assim como eu sou usado pelo Espírito de Deus. Agora, para passar a mensagem ao seu coração, tem os demônios passando mensagens para os adeptos dele, para que eles sejam enganados até a morte. E se ele ser enganado até a morte e não se converter, ele ganhou a alma daquele infeliz. Então eu espero, meu irmão, que você se converta agora. Agora, nesse momento, se arrependa do seu pecado e aceite Jesus como seu Salvador. Porque assim como o Espírito de Deus está me usando para levar essa mensagem para você, o Espírito do diabo está usando muita gente para te enganar. Porque ele quer levar você para o inferno. Ele quer levar você para o abismo. É por isso mesmo que o diabo, o próprio Jesus Cristo falou que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas eis aqui os servos de Deus que Jesus Cristo falou, mas eu vim para dar vida e vida com abundância a todos aqueles que me buscam, a todos aqueles que aceitam eu como Salvador da tua alma, o Filho do Deus unigênito do Pai. Amém, meu irmão? Eu espero que isso penetre dentro do seu coração e você seja abençoado com essa pregação fervorosa, cheia de fé, cheia de unção do Espírito Santo, cheia de poder, porque o poder é a unção, o poder é o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu abençoo a você mais uma vez, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém.